Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar hoje com aquela série de meditações sobre alguns personagens desconhecidos da Bíblia. E o personagem de hoje, ele tem um nome bem diferente. Se chama Ebed-Melech. Dois nomes, né? Ebed-Melech. E é um personagem que aparece lá para o final, para o meio, assim, do livro de Jeremias, né? Do profeta Jeremias. Então, é uma época em que está prestes a acontecer o início lá da queda do reino do sul, no reino de Judá, né, no grande território lá do povo hebreu, do povo de Israel. Então, Jeremias está anunciando, né, dizendo que as pessoas têm que se converter, ou têm que mudar de vida, ou têm que tomar essa atitude, não aquela, para que não sejam invadidos pelos exércitos da Babilônia e não sejam deportados. Então, nesse momento, aparece o Ebed-Melech. Vou explicar quem ele era. Né? É um eunuco que servia o rei de Judá, que na época era o rei Sedecias. Mas era um servo de alta classe, né? Um servo importante, que tinha acesso ao rei. Não era um servo, um reles escravo, né? Era um servo um pouco especial, junto com outros também. Ele era etíope e então estava talvez deportado, né, da Etiópia, tinha ido lá para a cidade de Jerusalém para servir o rei. Um eunuco etíope, tínhamos falado. Eunuco, eles eram pessoas que eram castradas, né, homens que eram castrados e que serviam como escravos, como secretários dos reis. Até mais precisamente, muitas vezes eles eram os guardas das princesas do Palácio Real. Porque como eles eram castrados, não tinha perigo de fugir com alguma princesa, né? E as defendiam. Mas esses homens, eles, em geral, eles eram prisioneiros, né, de guerra, né? Eles tinham, foram de uma guerra, acabou perdendo o exército deles, então eles eram, como castigo, às vezes eram castrados e depois eram levados, né, para servir o rei vencedor. Ou mesmo eram escravos já eram castrados, escravos, e eram comprados, né? Então, quando já eram eunucos. O termo hebraico, parece que descreve essa classe, esse tipo de pessoas, era saris, que pode ser traduzido por oficial. Então, era um oficial do rei, um homem, depende da condição dele, tinha mais importância ou menos importância, dependendo do encargo, né, do trabalho, da missão que ele tinha para realizar junto do rei. Mas acho que se pode dizer que, em geral, esses homens não eram muito do bem assim também, né? Não é? Eles eram às vezes revoltados porque tinham sido castrados, eram eunucos, eles eram escravos, eles às vezes eram prisioneiros de guerra, né? Era gente que tinha perdido uma guerra e por isso mudou de país. Então era tinha uma atitude em geral ruim para com as pessoas, né? Como querendo descontar, né, e a desforra com qualquer oportunidade que eles tivessem de exercer uma certa autoridade, um certo poder. Agora, o Ebed-Melech
que é o eunuco etíope da nossa história, dessa meditação de hoje, ele era diferente dos outros. Ele era um homem muito bom, ainda que seja breve o trecho que fala dele na Sagrada Escritura. Bom, então vamos contar a história dele, né? Aparece lá no capítulo 38 e 39, para quem quiser ler, no livro de Jeremias, né, do profeta Jeremias. E esse profeta, ele era talvez dos que mais sofreu entre todos os profetas do Antigo Testamento. Muitos eram perseguidos, mas ele continuamente foi perseguido, batiam nele, né? Correu muitos riscos de vida, foi levado para um lado, para o outro, e continuava dando testemunho de Deus, o profeta Jeremias. E o início do capítulo 38, então, diz assim, fala de outras pessoas que eram importantes lá na corte, né, influentes na corte do rei Sedecias. Começa dizendo assim: Safatias, filho de Matã, Guedalias, filho de Fassur, Jucal, filho de Semelias, e Fassur, filho de Melquias, ouviram o que Jeremias repetia a todo o povo. Então eram os conselheiros do rei e que ouviram o que o Jeremias estava pregando, né? E o Jeremias dizia: assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade vai morrer pela espada, pela fome ou pela peste. Mas quem se refugiar junto aos caldeus ficará vivo, a própria vida será o seu troféu. E depois ele dizia também, né, assim também diz o Senhor, a cidade será mesmo entregue ao exército do rei da Babilônia, que dela vai se apoderar. Então era visto como um homem pessimista, mas ele estava falando a verdade. Se vocês não se entregarem, eles vão invadir a cidade de Jerusalém, a cidade santa, e vão destruir tudo, e vão destruir o templo. Mas esses altos funcionários disseram ao rei: manda, por favor, matar esse indivíduo. Falando assim, ele está abatendo o ânimo dos soldados que ainda restam na cidade, do exército inteiro. Esse homem não procura felicidade, mas a desgraça do povo. Então começaram a fazer a cabeça do rei contra o profeta Jeremias. E o rei Sedecias, que era um homem fraco, não era um homem decidido, se deixava levar muito pela opinião desse ou daquele, viu aqueles conselheiros falando isso, então o rei Sedecias respondeu: ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Então era assumir que ele não conseguia nada contra aqueles conselheiros seus, esses altos funcionários do rei. Pegaram então Jeremias e o abandonaram na cisterna do comissário Melquias, que ficava no pátio da guarda. Com uma corda deixaram Jeremias dentro da cisterna. A cisterna não tinha água, só barro, e Jeremias ficou atolado no barro, na lama. Então era um poço profundo que jogaram o profeta lá e falou: vamos ficar aí até que ele morra de fome. Não queríamos mais ouvir dele, ele no barro se afundando. Essa era a situação desse profeta. Então, fala que o etíope Ebed-Melech, como a primeira vez que ele é citado, funcionário residente no palácio real, soube que haviam colocado Jeremias na cisterna. O rei estava sentado à porta de Benjamim. Ebed-Melech saiu do palácio para dizer ao rei. Foi falar com o rei: Majestade, essas pessoas agiram muito mal contra o profeta Jeremias, jogando naquela cisterna. Ali ele vai morrer de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então, o rei, pensa bem, naquela época, o rei tinha acabado de mandar matar, falou: podem fazer o que vocês quiserem com Jeremias. Os altos funcionários do rei, gente importante na corte, jogou Jeremias no poço, nessa cisterna, para matá-lo. E vem o Ebed-Melech, que por mais que tivesse uma certa importância dentro dos eunucos, era um escravo, um servo etíope, nem era do povo judeu. E vem falar: Majestade, fala para o rei, está errado o que vocês fizeram, vamos salvar o Jeremias. E o rei deu ao etíope esta ordem: leva contigo 3 homens e tira o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Ebed-Melech levou os homens, entraram no palácio, foram até o porão, aí pegaram uns trapos, panos velhos, jogaram para Jeremias os trapos e uma corda. O etíope Ebed-Melech
disse a Jeremias: põe esses trapos, essas roupas velhas debaixo dos braços, antes de passar a corda. Assim fez Jeremias. Puxaram-no pela corda e o tiraram da cisterna, e Jeremias passou a ficar então no pátio da guarda. Então, o que fez esse etíope, eunuco, foi que ele salvou um profeta, salvou a vida desse homem de Deus, que era o Jeremias, que falava, né, em nome de Deus. Podíamos pensar, né, ele arriscou a sua carreira, a sua condição de servo de um pouco mais alto nível na corte de Judá. O rei podia ficar bravo com ele, mandar como último dos escravos. O rei e os altos funcionários poderiam se envolver com a história mesmo de verdade, com raiva do Jeremias, e facilmente poderiam ter matado o Ebed-Meleque. Então ele arriscou a sua vida, a sua carreira e até a sua vida, porque está recriminando o rei e recriminando esses altos personagens influentes no Palácio Real. Então, era um homem que viu o que era o certo fazer, olhou e falou diante de Deus: o que eu devo fazer? Qual que é a verdade dessa história? É um homem, Jeremias, que está pregando em nome de Deus, e outras pessoas que não aceitam a vontade divina recriminam o profeta e querem matá-lo. A história continua, eles não obedeceram mesmo o que tinha falado o profeta Jeremias, o povo de Judá, e de fato entraram, o exército da Babilônia entrou, saqueou a cidade, saqueou o templo, levou tudo que havia de ouro e materiais e pedras e madeiras preciosas do templo e destruíram. E acabaram, e assim começa, o exílio da Babilônia, que já falamos outras vezes, em outra meditação como essa. Mas nesse momento, quando estava sendo saqueada a cidade, destruída a cidade, fala assim: a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias: vai dizer a Ebed-Meleque, o etíope, Deus mandando recado para o Ebed-Meleque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aqui estou eu para cumprir contra esta cidade minhas palavras de desgraça e não de felicidade. Isto acontecerá na tua presença neste dia. Neste dia eu te livrarei, oráculo do Senhor, não cairás em poder daqueles que temes. Vou te livrar realmente, não tombarás a espada, tua vida será o teu troféu, porque em mim confiaste, oráculo do Senhor. Então, enquanto todo o povo morreu, o Ebed-Meleque e protegidos por Deus. Então, essa é a história dele, aparece no começo do capítulo 38 de Jeremias e lá no meio do capítulo 39. Duas aparições, uma continuação da outra. O que a gente pode tirar dessa história, desse homem que salvou o profeta Jeremias, para a nossa vida espiritual de agora, de tantíssimos anos, 2.500, mais de 2.500 anos atrás? Ele tem algumas qualidades que a gente pode aprender, esse homem, esse eunuco. Demonstrou grande coragem em um tempo de covardia, de traição, sob ameaça inimiga. O exército da Babilônia já estava cercando, rodeando a cidade, e ele tem uma atitude firme, corajosa, de pedir ao rei que poupasse a vida do profeta. Então, olha só, ele demonstra coragem numa época que não há coragem, numa época de traição. Isso já não ajuda a gente a pensar, Senhor, eu procuro fazer o que é certo, eu sou uma pessoa corajosa para fazer as coisas, colocar em prática o que eu vejo diante de Deus que é o certo fazer. Ou sou uma pessoa muito medrosa, uma pessoa que não se compromete com as coisas, com as pessoas. Estou sob ameaça de alguém, então eu me encolho. O Ebed-Meleque foi na humildade, não era um homem forte, poderoso, eu vou chegar a fazer e acontecer, não. Humildemente foi lá e falou para o rei: não está certo fazer isso.
pensou o que era certo fazer e fez. Bom, e depois se envolveu pessoalmente na salvação desse profeta, do profeta Jeremias. Foi lá ele, jogou as cordas, jogou panos para ele, para o Jeremias, amarra aí, se segura, passa embaixo do braço a corda, nós vamos puxar você. E com os outros homens que o estavam ajudando, ele pessoalmente colocou as mãos na massa para salvar o profeta. Então, mas agora pensemos nisso, né? Ele era um estrangeiro, era um etíope, de fora do povo de Israel, foi levado talvez para Israel, né, para Judá, para o reino de Judá mais precisamente, talvez como escravo, estava lá trabalhando, servindo o rei, e nessa situação ele percebe que pode fazer um ato de justiça e que depois é lembrado ao longo de toda a história. Ele, quando fez, nunca imaginava algo parecido que 2.500 anos depois estaríamos falando dele, né? Mas uma lição então que a gente pode tirar disso é: em qualquer lugar em que a vida nos coloque, nós podemos fazer coisas boas para Deus e para os outros. Em qualquer lugar que a gente estiver. Se eu estiver gostando do lugar que eu estou, do trabalho que eu estou, se eu não estiver gostando, tiver achar que é uma situação muito ruim, se eu acho que eu tenho virtudes ou se eu acho que eu não tenho virtudes. Esse daí era um eunuco, um escravo, num país que não era o seu, e fez um ato de caridade que primeiro lhe deu como prêmio ser poupado da guerra, uma promessa de Deus que o poupou da guerra, e depois a sua fama continua em todas as milhões e bilhões de pessoas ao longo dos séculos que leem a sua história na Sagrada Escritura. Então, em qualquer lugar que eu estiver, eu sempre posso fazer algo de bom para Deus e para os outros. Pensa nas pessoas que estavam sofrendo nos campos de concentração, como alguns conseguiam manter o otimismo por ter uma visão sobrenatural das coisas. Aquele médico lá, o psicólogo, psiquiatra, não sei, o Viktor Frankl, que fala do sentido da vida dentro, mesmo tendo vivido num campo de concentração, onde poderia mudar, se desanimar totalmente da vida, encontra um sentido. Outras pessoas, o São Maximiliano Kolbe, que deu a sua vida naquela situação de guerra, no campo de concentração. Então a gente pode pensar, em qualquer lugar que eu estiver, no trabalho que eu estiver, na cidade que eu estiver, na condição que eu estiver, sempre se pode fazer coisas boas para os outros. Não podemos agora, nesse tempo, por exemplo, de pandemia, e a gente fala, bom, agora está tudo parado, agora tem que esperar, só vou poder fazer coisas boas quando eu encontrar alguém, quando eu for estudar, quando eu for trabalhar. Agora, hoje é o dia da graça de Deus. Deus me colocou nessa situação agora, nesse tempo concreto que eu estou vivendo. Nesse contexto da sociedade, nesse contexto político, diante às vezes da falta de fé de tanta gente, mesmo de pessoas da igreja, numa época de tanta mentira, de tantas fake news, de tanto medo, a gente não pode falar, agora está tudo perdido, o mundo já não dá mais para fazer nada. Talvez dentro da corte lá do rei do Judá, estava pior a situação. E o Ebed-Meleque descobriu coisas boas que ele podia fazer e salvou a vida do profeta de Deus. Então, vamos rezar ao Senhor, pedir luz para Ele. Falar, meu Deus, me ajuda a descobrir o que eu posso fazer, qual que é a sua vontade, Jesus, você me colocando nessa situação que eu estou, com essas pessoas concretas com quem eu convivo, com esses parentes, nessa época da história do mundo, da humanidade, nesse lugar concreto que eu me encontro, o que eu posso fazer? O que Deus espera de mim? O que Deus pode ter falado lá para o Ebed-Meleque é, eu preciso de você para você salvar o meu profeta Jeremias. E ele enfrentou, com coragem,
falávamos antes já, um rei e um grupo de pessoas influentes que poderiam ter lhe tirado a vida. O Ebed-Meleque é um homem corajoso. E eu? É bom cada um de nós pensar nisso. Meu Deus, não teve tantas vezes que eu não tive coragem, que eu vi alguma coisa boa que eu deveria fazer e que eu desisti por medo de não dar certo, né? Por medo de não conseguir aguentar aquilo que eu via claramente que era o que Deus estava me pedindo. Que eu desisti por preguiça, comecei a fazer, que as coisas custaram e apareceram adversidades, e eu desisti de uma coisa que eu sabia que Deus me pedia. Quando eu desisti para não me complicar a vida, estou vendo que eu deveria fazer isso, mas não, deixa, vai complicar a vida, vai ser um rolo. Isso podia pensar o Ebed-Meleque, podia pensar nisso, né? Jogar o profeta lá não está errado, cara, não é para fazer isso, jogar no poço o profeta, mas quem sou eu? Eu não mando nada aqui nesse reinado, deixa eu ficar na minha. Mas ele pensou, é uma injustiça isso que estão fazendo, não posso ficar na minha. Se ele ficasse na dele, ele não correria nenhum risco, não seria castigado por ninguém. Ele não estava pessoalmente envolvido naquela questão, ele era um servo do rei. Mas ele lutou pela justiça, falou, o certo é fazer isso, e salvou a vida desse homem. Então, para que nós pensemos também, né, que será que eu não devo atuar mais com coragem na sociedade, na minha vida, na vida pública, na vida política, ou falar alguma coisa nas situações que eu vejo que Deus espera a minha contribuição pessoal? Não ser omisso, se eu posso ajudar. Talvez essa seja das coisas que pode mais nos pesar, né, com o passar do tempo. É falar, quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz, por medo, por falta de coragem, por preguiça, por não querer complicar a vida. Tem um ponto de caminho em que o nosso padre, São José Maria, fala, vira as costas ao infame, falando do demônio, né, das tentações que nós temos, quando ele te sussurra ao ouvido, por que has de complicar a vida? Às vezes o demônio vem e fala, não vai se complicar, cara, deixa assim, a coisa está errada, tudo bem, está cheio de mentira, cheio de bobagem, não, deixa, não se envolve, você vai complicar a tua vida. Será que um cristão, um homem que conhece nosso Senhor Jesus Cristo, pode ficar assim, omisso? Esse homem que era um eunuco etíope, que estava lá num canto dele, falou, vou arriscar minha vida para salvar o profeta. Que não significa que a gente tem que brigar, criar inimizade com todo mundo, mas usar a luz que Deus nos dá, as qualidades que Deus nos dá, para transformar as coisas da sociedade que estão ao nosso alcance. Um comentário que fez um escritor sobre essa cena, né? Um comentarista da Sagrada Escritura, falava do Ebed-Meleque dizendo, Ebed-Meleque foi ao rei e intercedeu em nome de Jeremias. Então ele juntou cordas e colocou trapos em volta dessas cordas para que Jeremias não se machucasse. Até pensou nesse detalhe de falar, vou jogar uns panos juntos para ele não ter muito atrito com a corda ao sair do poço. E então ele dizia, esse comentarista, você pode não ser capaz de realizar milagres. Você pode não ter nenhum talento musical, por exemplo, você pode não ser nenhum grande orador, mas você pode se sentir como o etíope, sem nada para oferecer. Mas você pode encontrar uma pessoa no poço. Quanta gente, às vezes, que está no fundo do poço, como a gente fala. Gente que está do nosso lado.
e que eu percebi que ele está no fundo do poço e está se afundando na lama como estava Jeremias. Você pode encontrar uma pessoa no poço, na sua comunidade, na sua escola, no seu trabalho, e você pode interceder em nome dele. E você pode fazer algo para ajudá-lo praticamente. Você pode tirá-lo do poço. Como fez o Ebed-Meleque? Primeiro ele falou com o rei, intercedeu, falou, por favor, vamos salvar o Jeremias. O rei aceitou e aí ele mesmo começou a tirar do poço aquele homem. Então, não posso fazer algo mais pelos outros? Senhor, não tem muita gente que eu devo tirar do fundo do poço? E mesmo conosco, pense em épocas que nós estivemos também, todos passamos por momentos de dificuldade. Todo momento nós passamos por eu estou no fundo do poço, estou no buraco. Tem um tio meu que fala toda hora, estou no bico do corvo. Como é que tá, tio? Estou no bico do corvo. Mas é isso aí, eu estou no bico do corvo, estou cansado, estou acabado, estou no fundo do poço. E nós tivemos talvez algum Ebed-Meleque que nos salvou também. Um conselho de alguém, uma amizade de alguma pessoa, um carinho de Deus. Então essa é a história do nosso personagem de hoje, Ebed-Meleque. Agora tem uma coisa interessante que é o nome dele tem um significado também. Melech é rei e Ebed, servo, servidor. Então pode ser quase como um título isso daí, né? Não é exatamente o nome que ele tinha registrado no cartório lá, o Ebed-Meleque, mas é servidor do rei, servo do rei. Será que não podíamos pensar que cada um de nós é Ebed-Meleque, é servidor do Rei dos Reis, o Senhor do Universo que está aqui? Jesus Cristo é o nosso Rei. Tem até no final do tempo litúrgico, a última festa é a festa de Cristo Rei. Se nós fôssemos Ebed-Meleque de verdade, né? Servos do Rei de verdade, servindo a verdade, porque Cristo é a verdade, então eu procuro a verdade sempre, apesar de tantas mentiras, de tantas fake news, falava de tanta bobagem, eu vou buscar sempre a verdade. E servidor dos meus irmãos, quando Jesus fala, tive fome, me desses de comer, tive sede, me desses de beber, cada vez que fizesse isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Então ser servo do rei, ser Ebed-Meleque, é servir as pessoas também. Então, na situação concreta que eu vivo, cada um pense na sua. Não de forma teórica, mas na prática. Com essas pessoas concretas com quem eu convivo. Com essas condições que eu tenho. O que eu posso fazer por Deus? O que eu posso fazer por cada pessoa? Como que eu posso ser Ebed-Meleque, servidor do rei? E tem coisas que só nós podemos fazer, né? Só nós. Deus nos colocou naquela situação, não colocou outras pessoas, colocou a cada um de nós. Tem um amigo conhecido de muito tempo, ele me contou uma vez uma história, não lembro exatamente detalhes assim da história, mas que ele estava acho que na fila de um banco uma vez, e aí conheceu o cara, começaram a bater papo com outra pessoa que estava na fila do banco, e começaram a conversar, a fila demorou, conversou, ele é de São Paulo, esse amigo, o conhecido dele lá da fila era de Rondônia, e aí começou a falar de um problema familiar que ele tinha, falou que ia separar da esposa, não sei se tinha alguma coisa de aborto no meio, e naquela conversa, esse amigo foi falando, não faz isso, cara, dá uma chance para sua esposa, procura fazer, acho que indicou algum livro para ele ler, trocaram o WhatsApp, e depois o cara voltou para Rondônia e de lá escreveu, você salvou minha vida, você salvou meu casamento, pô, recomecei uma paz com a minha esposa, está vendo, por ter aproveitado aquele momento. O Ebed-Meleque aproveitou o seu momento, que viu Jeremias sofrendo e aproveitou o momento. Tem situações da vida em que só nós podemos ser Ebed-Meleque para os outros, né? Servidores dos outros. Bom, vamos terminar a nossa história, mas queria terminar dizendo que aparece um outro eunuco etíope no Novo Testamento.
fala que o anjo do Senhor falou a Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja: prepara-te e vai em direção do sul, toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, ela está deserta. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro. Ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém, estava voltando e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E o Filipe foi, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? E aí começou uma conversa, ele falou: não tem ninguém que me explique. Ele explicou, falou de nosso Senhor Jesus Cristo e termina a história com o etíope sendo batizado. Passou a ser cristão e talvez depois foi levar o evangelho, também para a Etiópia. É como uma imagem daquele homem bom, o Ebed-Meleque do Antigo Testamento, que agora encontra a plena verdade de Cristo. O Ebed-Meleque do Antigo Testamento fez uma obra de caridade, que já é um encontro com o Senhor. Esse eunuco etíope se encontra com a perfeição, com a verdade máxima de Cristo e é batizado. O Ebed-Meleque foi recompensado, pois não morreu na destruição de Jerusalém. Esse é recompensado encontrando o Cristo verdadeiro e podendo ser, de fato, Ebed-Meleque, servidor do Rei, servidor de Cristo, como cada um de nós deveria querer ser. Que Nossa Senhora, que é a rainha do universo, que está junto com o Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, nos contrate, digamos assim, para trabalhar e para viver nesse reinado, servindo esse Rei. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.